Jesus. Amém. Capítulo 23, versos 33 e 34 de Lucas, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Amém. Deus abençoe os irmãos. Neste momento eu quero estudar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus, com o título de As Últimas Palavras de Jesus. O que existe nessas últimas palavras de Jesus que é tão importante para nós, para as nossas vidas? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos raciocinem direitinho comigo, me acompanhem lentamente, sem pressa, sem correria, porque quando a gente diz que a pressa é a inimiga da perfeição, né? E a gente então não tem muita pressa para estudar a palavra de Deus. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que levaram Jesus ao lugar chamado Caveira, que também quer dizer Calvário ou Gólgota. Monte da Caveira, é porque o monte parecia uma caveira. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a foto, né? A imagem desse monte, mas ele parece mesmo uma caveira, tem os olhos esquisitos, parece uma caveira mesmo. Mas era chamado, por causa dos idiomas diferentes, né? Era chamado de Gólgota e de Calvário, Monte Calvário. E ali crucificaram o Senhor Jesus, como nós bem sabemos, entre dois malfeitores. Impressionante. É impressionante. Estando crucificado, o Senhor Jesus conseguia orar, né, e pedir a Deus que perdoasse todos que estavam lhe infligindo tanta maldade ali naquela cena, né? E a maldade era tanta que diz o texto que nós lemos que num certo momento, depois de infligir tanto sofrimento a Jesus, eles repartiram entre si as suas vestes. Naquela época, as pessoas naquela região usavam várias camadas de vestimentas, porque o frio era insuportável, temperatura baixíssima, então a pessoa usava várias camadas, e aqueles soldados que estavam com a responsabilidade de guardar Jesus naquela cruz, eles se atiraram avidamente como umas hienas ferozes, vorazes e gananciosas nas vestimentas do Senhor Jesus, e repartiram entre si. E diz o texto bíblico que uma das vestimentas era a sua túnica, e a túnica de Jesus era muito valiosa, porque era uma túnica, era uma veste diferenciada. Diz que ela não tinha emendas, não tinha costura, ela era feita toda inteiriça, e por isso era muito cobiçada. Então eles resolveram não repartir aquela túnica para cada um levar um pedaço, mas lançaram sorte sobre ela, porque quem ganhasse a levaria inteira. Eles me fazem ver, essa cena me faz ver como esse mundo
esse mundo que vive alienado de Deus e da sua palavra é cego. Como comete inversão de valores, como é diferente a valorização das coisas para esse mundo que está alienado de Deus. Eles concluíram que a maior vantagem que poderiam tirar de Jesus ali naquela cruz era as suas vestes. Oh, meu Deus! E por isso avançaram vorazmente em Jesus para cada um se apropriar da que era mais importante, da que era mais valiosa. E com certeza saíram se gabando. Ah, me dei bem nessa. Me dei bem nessa. Olha essa veste. Olha esse pano, olha esse tecido que eu consegui, pobres coitados. Como é cega a pessoa que vive alienada da palavra de Deus, alienada de Jesus. Como é cega. Aqueles homens tinham coisa tão importante para se apropriar dela naquele momento ali. Eles tinham um valor tão importante para se apropriar dele, mas não enxergavam, tinham seus olhos fechados, vendados para isso. Pensavam que o melhor que pudesse obter ali fosse uma veste de Jesus. Mas teve gente mais esperta do que aqueles soldados. Foi aquele ladrão que foi crucificado ao lado do Senhor. Ele não pediu que Jesus o tirasse daquela cruz, o libertasse daquela cruz. Ele não pediu que Jesus aliviasse as suas dores, o seu sofrimento. Ele não pediu riqueza, não pediu nada a Jesus. A única coisa que ele pediu a Jesus foi: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse sim, esse acertou no valor correto, no valor insuperável. Glória a Deus. Hoje, eu digo aos irmãos, sem medo de errar, todos aqueles soldados que arrancaram as vestes de Jesus estão numa terrível, numa triste, numa deprimente situação. Desde que morreram, foram parar no inferno. Naqueles dias, se alguém perguntasse a eles: vocês auferiram alguma vantagem dos executados de hoje? Com certeza eles diriam: ah, sim, alegremente satisfeitos, contando vantagem, esnobando. Ah, sim, eu saí de lá com uma boa vestimenta dele. Mas hoje, se alguém aqui tivesse a oportunidade de perguntar àquelas pobres almas que estão sendo atormentadas no inferno, dizer: se lembra que você esteve na crucificação do Filho de Deus? Aquela vantagem que você obteve lá está te servindo agora? Está te trazendo algum consolo? Está te trazendo algum alívio agora? O que vocês acham que eles responderiam? Com certeza, eles se jogariam no chão e se desmontariam todos em arrependimento, manifestação de arrependimento, dizendo assim: pobres coitados éramos nós não sabíamos que estávamos ao lado do Salvador e que poderíamos obter dele a vida eterna, a salvação das nossas almas, e nos contentamos com tão pouco, com nada. Sabeis por quê? Porque este mundo é cego. Paulo disse que o príncipe deste mundo mantém todos os que estão envolvidos nele na mais absoluta cegueira, para que não possa enxergar os valores das bênçãos que Deus possa me dar. Glória a Deus. É impressionante.
eu gostaria de tecer aqui algumas imaginações com os irmãos sobre aquela cena, a cena da crucificação. Vislumbrem comigo, no alto daquele monte, caveira, 3 cruzes. 3 cruzes. Jesus estava na cruz do meio. Na cruz da direita, um ladrão. Na cruz da esquerda, um ladrão. Parece uma situação bastante desconfortável, né, irmãos? O mundo diz assim: me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E agora Jesus estava crucificado entre 2 ladrões. Complicado. Porque, do nosso ponto de vista, Jesus merecia estar entre pessoas melhores. Ninguém quer andar com ladrão. Ninguém quer andar com pessoa desqualificada, de caráter distorcido. Ninguém quer andar com ela. Mas eu digo para os irmãos uma coisa: Jesus morreu do jeito que ele sempre viveu. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele disse o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse que não tinha vindo ao mundo em função dos justos, mas em função dos pecadores. Foi essa a sua declaração, foi essa a sua confissão. E nós vamos acompanhando a vida de Jesus e vamos constatando que ele sempre deu por prioridade a sua companhia com os pecadores. Ele gostava de estar entre os pecadores. Nós vemos que Jesus viveu entre os pecadores procurando salvá-los de todas as maneiras. Ele viveu entre eles procurando salvar. E quando chegou a hora da morte, Jesus não se importou de ser crucificado entre 2 pecadores da mais baixa categoria. E quando Jesus assumiu essa postura, ele cumpriu o que o profeta Isaías, 700 anos antes dessa cena, havia predito a seu respeito. Lá no capítulo 53, verso 12. Isaías havia predito que Jesus seria contado com os transgressores. E agora, isso havia virado uma realidade. Com certeza, aqueles soldados, quando chegaram em casa, disseram para os seus familiares, para sua esposa: executamos 3 bandidos hoje. Eram 3 ladrões. O do meio era pior porque era um impostor, era um enganador, vivia de enganar as pessoas. Com certeza, as pessoas perguntavam: parece que tinha alguém lá no Monte Calveira hoje, estava crucificado. Era assim, tinha 3 bandidos. Então Jesus foi contado como bandido. Mas uma coisa que aconteceu com Jesus ali naquela cruz, o mundo não tomou nota, o mundo não percebeu. Como Jesus era tranquilo, ele não estava preocupado, irmãos. Naquela situação ali, crucificado entre 3 ladrões, todo mundo atirando pedra nele, todo mundo chamando ele de criminoso, de bandido, de subversor. E ele estava tranquilo, ele não procurava se justificar, ele não procurava mudar a sua situação, nem explicar nada. Mas Jesus proferiu as últimas palavras que ficaram na história. As últimas palavras de uma pessoa geralmente dizem tudo a seu respeito. E, principalmente, porque diz
como é que a pessoa está aceitando aquela circunstância? Como é que a pessoa está aceitando aquela situação? Se uma pessoa morre lamuriando, xingando, amaldiçoando todo mundo, toda amargurada, você já sabe qual foi a maneira como que ela aceitou aquela situação, aquela circunstância. Mas se a pessoa morre sorrindo, proferindo palavras de alegria, palavras de motivação, palavras de ânimo, palavras de consolo para as pessoas que ficam, então você fica até bastante confortado com a morte daquela pessoa e você tem uma impressão bem diferente do seu estado de espírito. E essas últimas palavras das pessoas geralmente são muito importantes para quem fica. Eu já, como pastor, já estive presente em muitos velórios, muitas cerimônias fúnebres, e em grande parte delas me lembro das pessoas tendo assim aquele orgulho de falar: as últimas palavras dele foram essas. As últimas palavras dele, ele morreu, ela morreu nos meus braços, e as últimas palavras dela foram essas. Porque as últimas palavras, elas são muito apreciadas pelos que ficam. E é por isso que eu quero estudar com os irmãos um pouco sobre essas últimas palavras de Jesus. Na verdade, compõe-se de duas frases. A primeira frase é aquela que nós lemos, ela é composta de 7 palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a última frase também é composta de 7 palavras e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. Mas eu quero analisar com os irmãos o teor dessas frases, porque como vocês podem ver, são 2 frases que compõem oração, o que mostra como Jesus valorizava a oração. E eu quero que você entenda isso. Quero que vocês entendam isso, igreja, porque oração é uma atividade insubstituível na vida do crente. Às vezes o crente tem tempo para tudo, mas ele passa o dia inteiro, passa a semana inteira, passa o mês inteiro sem fazer uma oração, sem orar. Não tem condições, irmãos. Jesus foi o maior ensinador do valor da oração para a igreja. Jesus ensinou exaustivamente com palavras a respeito das orações, do valor, a importância que a oração exerce na nossa vida, e ensinou também através de atitude. Jesus deixou parábolas preciosíssimas, e uma delas ainda diz assim, mostrando-nos a importância de perseverar na oração e nunca desanimar. Glória a Deus. Aí ele contou a parábola daquela viuvinha que vivia aos pés daquele juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava os homens. Aí Jesus contou outra parábola a respeito do amigo importuno. Ele estava mostrando ali a igreja, como a igreja precisa se refugiar na oração. Precisa orar, a igreja precisa, irmãos. Jesus está dando-nos o exemplo aqui de que quem ora tem intimidade com Deus. Quem ora vive na comunhão com Deus. Por isso que ele não aguentava ficar sem oração. Jesus pernoitava lá no Monte das Oliveiras, orando, passava a noite toda orando no Monte das Oliveiras. Ele era acostumado, seus discípulos até que não eram acostumados. Uma vez que ele chamou seus discípulos para orar lá no Getsemane, eles não aguentaram. Orava um pouquinho e derriava no sono. Orava,
e se entregava ao sono. Eles não aguentavam orar. Mas Jesus passava a noite toda orando. Glória a Deus. Agora, eu pergunto a você, se Jesus sentia tanta necessidade de orar, e nós? E nós? Olha, querido, você quer ser um crente vitorioso? Você quer ser um crente abençoado? Um crente vencedor na vida, em todos os sentidos? Seja um crente de oração. A oração nos coloca na intimidade de Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente entra na intimidade de Deus, mais a gente exerce uma íntima comunhão com Deus. E tem mais uma coisa: a oração, ela passa a mensagem para Deus da nossa dependência incondicional dele. Ela diz que a gente depende de Deus. E para orar, é preciso acreditar na oração. Quem não acredita, não ora. É simples assim. Se você disser, eu estou com dor de cabeça, e alguém disser para você, toma uma dipirona. Se você acreditar, você vai tomar. Se você não acreditar, você não vai tomar. Agora, vamos convir. Nós acreditamos mais na dipirona. Nós acreditamos mais nos médicos. Nós acreditamos mais na nossa aposentadoria. Ficamos tranquilos com ela. Nós acreditamos mais no governo. Acreditamos mais no que diz a televisão. Se a televisão disser assim, amanhã vai haver aumento de combustível, todo mundo corre para o posto para encher o tanque. Hoje, antes de aumentar. Porque todo mundo acredita no que a televisão fala. Mas será que nós acreditamos no que Deus fala? Será que nós acreditamos no que Jesus fala? Jesus disse assim, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Você acredita nisso? Se nós acreditarmos, nós não vamos esperar sobrar tempo para orar. A gente vai tirar um tempinho para orar. Aleluia! E quem tira esse tempinho para orar na sua casa, qualquer lugar, ele vai sentir a recompensa disso, o gozo disso na sua alma, irmãos. Jesus começou o seu ministério orando, lá no deserto, 40 dias e 40 noites, e terminou no alto daquela cruz, orando, Pai, Pai. Foram as últimas palavras de Jesus, foram de oração. Ninguém pode sobreviver vitoriosamente, escuta isso, ninguém pode viver vitoriosamente nesta vida se não aprender a viver como Jesus. Uma vida de oração, uma vida de dependência constantemente de Deus, uma vida colocada aos pés do Senhor para receber dele a sua força, a sua orientação, a sua capacitação para vencer, para derrotar, para suplantar todos os inimigos espirituais desta vida. Vocês sabem por que Jesus levou uma vida vitoriosa nessa terra?